Eu quero falar nessa noite acerca da mesa da comunhão. Mesa da comunhão. Como é a noite de ceia, e Deus me levou a esse texto. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14, diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Amém? Assente-se. Queridos, esse texto é muito conhecido quando Jesus senta à mesa junto com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E dentre esses apóstolos nós sabemos muito bem que estava Judas, que havia de trair Jesus. No entanto, quando nós olhamos para Cristo, Ele está convocando todos esses discípulos, todos esses apóstolos, a uma mesa. E Ele sabia que Judas iria traí-lo. Mas Jesus, Ele traz todos para a mesa da comunhão. Mesa é algo muito profundo quando nós olhamos o seu significado. Porque mesa traz unidade. Porque mesa traz reflexão. Porque mesa traz calmaria no nosso coração. Porque mesa é um lugar de discurso. E foi isso que Jesus fez, um lugar de reunião. E Jesus não excluiu Judas da mesa da comunhão. Jesus poderia dizer: olha, eu vou excluir Judas da mesa, porque ele há de me trair, eu não posso ter um traidor na mesa. Mas acontece que nós precisamos entender que o problema não estava em Cristo, e sim em Judas. Acontece que Deus, Ele sempre foi e sempre será um Deus que está disposto a ter comunhão conosco. É por isso que essa mesa é tão importante e há de nos levar a uma reflexão se nós estamos tendo com Deus uma mesa de comunhão. E eu pergunto: como está a nossa comunhão com Deus? Como está a tua comunhão com o Senhor? Será que você tem levantado uma mesa de comunhão com Deus diariamente na sua casa? Ou será que esta mesa da comunhão já não existe mais entre você e Deus? E aqui cabe falar acerca de Judas. Embora Judas estivesse com os discípulos, embora Judas estivesse com Jesus, mas Judas não estava em comunhão com Cristo. E aqui eu aprendo uma verdade: embora muitos de nós participemos de cultos, embora muitos de nós até levantemos as mãos para, quem sabe, adorar a Deus, embora nós estejamos em um templo, mas muitas vezes nos falta estar em comunhão com Deus.
É provável que você dificilmente vai encontrar alguém falando a respeito de uma mesa de comunhão entre você e Deus. É provável que você na sua casa, quem sabe, ainda não levantou uma mesa de comunhão com Deus. Porque Jesus aqui, queridos, Ele traz esta ceia não apenas para anunciar a sua morte, o seu sacrifício, mas também para anunciar a comunhão que Ele havia de ter com os seus discípulos. Perceba que o versículo 15, Jesus diz: muito desejei estar convosco nesta Páscoa, nesta ceia, nesta comunhão. Ei, queridos, Deus é um Deus de comunhão, Deus é um Deus de relacionamento. Se eu não entendo isso, se você não entende isso, você não entende o que Deus tem para a sua vida. E verdade é que Judas não entendia o princípio de Cristo para a vida dele. Judas estava ali, mas não estava em comunhão com Cristo. As intenções do coração de Judas não eram as mesmas intenções do coração de Cristo. E nós precisamos entender quais são as motivações do nosso coração. Quando nós olhamos para Judas, na mesa da comunhão com Cristo, nós percebemos que as intenções, as motivações do coração de Judas era totalmente contrária à vontade de Cristo. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: quais são os sentimentos que têm norteado a sua vida? Quais são os sentimentos que habitam entre você e Deus? O grande problema é que nós somos tendenciosos a sermos apenas meros religiosos. Mas nos falta, assim como faltava em Judas, a comunhão com Cristo. O sentar na mesa com Cristo com o coração aberto e com o coração desprovido de qualquer sentimento escuso, de qualquer sentimento escondido. Aqueles discípulos não estavam compreendendo aquela reunião, aquela mesa de comunhão que Jesus estava fazendo. E quando eu olho para a igreja atual, e quando eu falo igreja, eu estou falando de uma forma geral, eu entendo também que muitos estão como Judas, não para trair Jesus, não no sentido de trair Jesus, mas no sentido de não entender o que Jesus quer implantar em nossos corações, a comunhão que Jesus quer ter conosco, porque nos falta esta comunhão com Deus. Por que faltava esta comunhão com Judas, pastor? Por que faltava esta comunhão no coração de Judas? Porque os sentimentos que habitavam no coração de Judas eram sentimentos próprios, sentimentos escusos, sentimentos de muitas vezes desejar apenas o ter, mas ele não reconhecia a glória de Deus. Ele estava ali, mas o seu coração não estava em Cristo. Lembra que a palavra de Deus diz: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Quem sabe para nós é muito fácil condenarmos Judas. Quem sabe eu e você, ao olhar para Judas, possa dizer assim: olha, Judas foi cruel, terrível, estava com Jesus, mas qual a diferença de Judas para muitas pessoas nos dias atuais? É porque Judas traiu Cristo. Mas a traição de Judas se deu apenas quando ele pegou as moedas de prata e beijou Jesus, entregando Jesus? Ou a traição de Judas aconteceu quando ele já estava ali, na mesa com Cristo? Ele já não estava ali sendo um traidor. Essa é a verdade. Ele não tinha concretizado um ato, mas o seu coração já era de traidor para com Cristo. Mas Jesus, que conhece os sentimentos mais íntimos do coração humano, porque a Bíblia diz assim, queridos, que
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Jesus estava diante de Judas e conhecia os sentimentos profundos do coração de Judas. E muitas vezes, queridos, nós agimos como Judas, achamos que Deus não conhece os sentimentos que habitam dentro de nós. Mas acontece que os sentimentos que estão no meu coração, estão todos eles patentes aos olhos de Deus. Acontece que os sentimentos que estão no teu coração estão patentes, estão visíveis aos olhos do Criador. Nós não podemos esconder de Cristo os sentimentos que estão dentro de nós. Judas não precisou falar que iria trair Jesus, pelo contrário, Jesus disse: porque a mão daquele que há de me trair está na mesa. Judas estava com Jesus, mas não conhecia o Cristo. Judas estava na mesa, mas não tinha comunhão. Judas estava reunido, mas não estava unido. Essa é a verdade. Os sentimentos do seu coração o impediu de ser tocado e transformado pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. Havia outros sentimentos no seu coração. Você pode estar aqui, você pode ouvir, você pode ver, mas se você não abrir o coração, você continuará sendo uma pessoa de sentimentos contrários à vontade de Deus. Esta é a verdade que nós não podemos negar. Essa é uma verdade indiscutível. É por isso que você vê muitas pessoas que ainda não foram transformadas pelo poder de Jesus. Porque Jesus não se tornou uma realidade. Porque as pessoas, eu digo sempre, que nós criamos uma geração que se acostumou em estar na igreja, mas que não aprenderam a ser igreja. A geração que não aprendeu a ser igreja. Qual era o sentimento pelo qual Judas ia até Jesus? O interesse financeiro. Preste atenção. Judas estava ali com interesse financeiro. Ele não estava interessado em Cristo. E eu te pergunto, alguma semelhança com a geração atual? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque muitos hoje lotam os templos em busca também de uma bênção ou um sentimento financeiro. Ele só tinha esse sentimento, esta motivação. Mas Jesus, ele vai muito mais além do que isso. Jesus sempre tenta nos ensinar o princípio de termos comunhão com o Pai. O princípio de termos comunhão com Deus. E Ele ali vai distribuir a ceia, o pão, o suco. No versículo 19 diz que Jesus, tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. O que Jesus estava dizendo? Ao partir o pão, Jesus simbolizava o seu corpo. Corpo que seria moído por causa de nossos pecados. Jesus, quando estava partindo o pão e estava dizendo: este é o meu corpo, evidentemente Jesus não estava dizendo que o pão seria o seu corpo, mas ele estava apontando para o sacrifício na cruz do Calvário. Ele estava dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós.
Na mesa da comunhão, Jesus tem algo em prol das nossas vidas. Na mesa da comunhão está nascendo a salvação do ser humano. Está sendo exemplificado a salvação de todos aqueles discípulos e a nossa salvação. Jesus estava apontando para o seu corpo que seria moído na cruz do Calvário. Feito isso, a Bíblia diz que ele pega agora o cálice. E eu quero crer que Jesus levanta o cálice dando graça e diz: olha, este cálice é meu sangue que será derramado, que é derramado por vós. Meu Deus, esse sangue será derramado por vós. Talvez os discípulos eles não estavam entendendo absolutamente nada. Talvez os discípulos estavam ali dizendo: como é que o pão é o corpo? Como é que o suco, o cálice é o sangue? O que é que Jesus está dizendo? Mas eles entenderiam posteriormente. Embora Judas não estava ali querendo entender absolutamente nada. Então ele diz: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ao tomar o cálice, Jesus simbolizava o seu sangue que seria derramado pela nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De forma que para que eu e você hoje pudéssemos ter a salvação, o pecado lá atrás, o sangue de Jesus lá atrás teve que ser derramado. Um sangue puro e imaculado. E ele dizia isso na ceia da comunhão. E é interessante quando ele diz: eu muito desejei estar convosco. O desejo de Deus para contigo é comunhão com você. Lembra, volta lá no tempo, quando Deus vai no jardim do Éden procurar Adão, que Adão já tinha quebrado a mesa da comunhão por causa do pecado. Adão já tinha escondido, desaparecido, e Deus vem, porque a Bíblia diz assim: e na viração do dia, quando Deus vinha falar com Adão, naquela tarde, naquela viração do dia, Adão não estava no lugar de sempre, porque não tinha mais ali naquele jardim a mesa da comunhão. Adão tinha quebrado. Então Deus diz assim: Adão, onde tu estás? Aonde tu estás, Adão? E Adão diz assim: ouvi a tua voz soar no jardim, e me envergonhei, me escondi, porque eu estava nu. Mas outrora, antes, não era desse jeito. Quando Adão ouvia a voz de Deus, é provável a sua alegria no coração, aquela comunhão maravilhosa. Comunhão essa que agora o pecado destravou, quebrou, destruiu. Escuta isso aqui, porque eu preciso que você entenda. Eu volto lá no Éden para que você entenda o que Jesus quer fazer de novo. Você está me entendendo? Aqui na mesa, Jesus está trazendo de volta a comunhão lá do jardim. Foi por causa daquele erro que agora Jesus vem para trazer de volta uma comunhão entre eu, você e Deus, entre nós e o nosso Abba e o nosso Pai Celestial. Nós fomos chamados para a comunhão com Deus. Nós fomos resgatados por causa deste sacrifício. E eu não posso ser o Judas do século 21.
Digo Judas na perspectiva de não entender o sacrifício de Cristo. Digo Judas na perspectiva de não ter comunhão com Cristo. Digo Judas de não entender o que Jesus realmente quer. Digo Judas na perspectiva de estar com outros sentimentos que não são semelhantes, compatíveis com os sentimentos de Jesus. Essa é a verdade. Mas ali acontece, Jesus está assentado. E o que dizer de Pedro? Pedro estava na mesa. Tempo depois daquela mesa, Jesus seria carregado. E Pedro, que outrora estava na mesa, estava negando a Cristo. Negando ao Senhor. E quando alguém diz, tu és um deles, Pedro diz, eu não conheço esse homem. Nunca tive comunhão com ele. Passado-se um tempo, vem outro e diz, olha, você é parecido com o Nazareno. E diz, eu nunca vi esse homem. Eu não o conheço, eu nunca estive com ele. Eu nunca tive comunhão com ele. Passado-se o tempo, mas Jesus também, assim como havia mostrado o coração de Judas, tinha também mostrado o coração de Pedro, não nessa ocasião. Que Pedro estava dizendo assim, olha Senhor, se preciso for, eu morrerei contigo. E Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O que você fala, Pedro, não condiz com o que você sente. As tuas palavras são diferentes do teu sentimento. Você ainda não tem comunhão comigo, Pedro. Lembra que houve uma ocasião onde Pedro está ali e Jesus diz assim, olha Pedro, Satanás me pediu que cirandasse vocês, que esmiuçasse vocês, mas eu roguei ao Pai para que não permitisse, para que quando tu, Pedro, se converter. Pedro não era convertido. Tem muita gente que, assim como Pedro e Judas, ouve falar de Jesus, canta a respeito de Jesus, anda dentro dos templos, mas ainda não se converteu, mas ainda não teve a primeira comunhão com o Senhor, não criou o hábito de ter comunhão com Deus, vivem no raso, vive na esfera do raso, vive na esfera da religiosidade, vive na esfera do show gospel. Essa é a realidade. Não tem alegria de estar na presença do Pai. Não é como o salmista que diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu templo. Queridos, isso fala de comunhão. Eu preciso fazer com que você entenda que Deus quer que você nessa noite levante-se, assente-se na mesa da comunhão com Ele, com os sentimentos mais puros que podem existir no teu coração. Comunhão com Deus, vida com Ele, sentar com Ele, estar com Ele, ouvir Ele. Você sabe por que nós vivemos da maneira que vivemos? Porque ainda não aprendemos a ter comunhão com aquele que quer ter comunhão conosco. O Senhor te chama nessa noite a se assentar na mesa da comunhão, a levantar um altar de comunhão com Deus, porque foi para isso que Jesus fez esta reunião, para promover
uma ligação. E para isso foi o sacrifício de Cristo, para eliminar a divisão que havia entre nós e Deus, para nos tirar das trevas para a sua luz, para nos tirar da perdição para a salvação, para nos tirar da condenação das trevas para a sua glória eterna. Será que nós vamos viver todo o tempo da nossa vida sem compreender o que Jesus quer de nós? Será que nós vamos viver neste tempo sem olhar para dentro de nós e analisarmos os sentimentos que habitam o nosso coração e que norteiam a nossa vida? Será que vai entrar anos e sair anos e vamos ser as mesmas pessoas? Nós temos que evoluir. Se você observar, comunhão, amizade, a verdadeira, ela sempre vai crescendo. Alguém disse para uma amiga, aqui é minha amiga de infância, meu amigo de infância. E tem um amor, não é assim? O relacionamento com Deus, ele, a cada dia que passa, tem que ser mais profundo, mais profundo, mais profundo. De maneira que você vai, escute isso aqui, conhecer a voz e a presença. Quando você tem comunhão com Deus, você conhece a voz de Deus e a presença de Deus. Vou repetir. Quando você tem comunhão com Deus, você conhece a voz dele e você conhece a presença dele. O que Jesus diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e delas sou conhecido. E eu te pergunto, estás na mesa da comunhão com Deus? Você está nesta mesa de comunhão todos os dias? Ou você ainda não entendeu o propósito da mesa? Meu Deus, olha, tem gente aqui, aleluia, que a mesa da comunhão foi quebrada. Aleluia. A mesa da comunhão foi quebrada por sentimentos, pelo engano do pecado. Mas Deus está dizendo para você hoje: eu quero você na mesa da comunhão. Restaure a mesa da comunhão comigo. Eu não vou até você. Eu só vou quando eu fico meio doido num culto mesmo. Vou e pego. Subo em cima da cadeira. Mas aqui tem pessoas que a mesa da comunhão já não existe mais. A mesa da comunhão já não existe mais. Sabe por quê? Porque enquanto Judas estava lá na mesa, ele não queria saber da mesa, ele não queria saber das conversas de Cristo, ele estava arquitetando um plano para entregar a Jesus, porque na verdade Judas era do mundo, Judas era lá de fora, não era de dentro. Aqueles que não são de dentro não entendem os propósitos de dentro, porque só entendem os propósitos de fora. Tem muita gente que só entende os propósitos do mundo. Mas Deus está nesta noite. Falei, meu Deus, mesa de comunhão, vou falar o quê? Porque eu não faço esboço. Se você pegar esse papel aqui, está só o texto. Falei, meu Deus, você está me colocando? Ele falou, não, eu quero a mesa de comunhão com o meu povo. Deus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para que nós tenhamos comunhão com o Pai. Sejamos marcados pela sua presença e pela sua glória. Essa é a verdade. E para você saber que é Deus que está falando contigo, tem pessoas aqui que está ardendo o coração de saudade de estar na comunhão com Deus, que um dia se perdeu. E não tenha vergonha de chorar, não.
Como diz aquele hino, tenho saudade, saudade de ti, minha vontade é voltar atrás, onde caí e recomeçar tudo de novo. Hoje Deus quer que você recomece. Hoje Deus quer que você compreenda que o sacrifício dele na cruz, do Calvário, que ele estava ali naquela ceia dizendo, eu quero resgatar. Lembra quando Jesus encontrou com Zaqueu, ele diz, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar, resgatar aquele que se havia perdido. Eu estava perdido e por causa deste sangue derramado, por causa desse sacrifício e por causa disso eu tenho comunhão com o Pai. Acorde de manhã e tenha um momento de qualidade com Ele. Acorde cedo e tenha um momento de qualidade. Faça como o salmista no capítulo 5. Pela manhã, ó Deus, ouvirás a minha voz. Pela manhã eu apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Ele está dizendo, pela manhã eu me apresentarei a ti. Eu estava na oração da manhã gravando, ou foi ontem, ou foi anteontem, dizendo acerca disso. Eu falei, as primeiras horas do dia são decisivas para o seu dia e para a sua vida. E se você ainda não está assistindo as orações da manhã, aprenda a criar o hábito. Cada dia Deus tem colocado no meu coração uma palavra ali de 5 minutos antes de ir trabalhar. Você assiste, você faz isso. Não estou fazendo propaganda não. Mas para que você mude a tua história, você precisa mudar as tuas atitudes. Para que você mude a tua história, você precisa mudar o teu entendimento e o teu discernimento a respeito de Deus. Eu tenho orado. E eu tenho pedido, Deus, eu estou te servindo na obra, mas eu quero um povo diferente. Eu oro por cada membro da igreja. Quem ora comigo aqui sabe, eu apresento cada um, dizendo, Deus, visita os membros da igreja, toca, Espírito Santo convence, transforma, liberta. Quem sabe agora... E é de madrugada, né? Às vezes de 11 até meia-noite. Eu digo, quem sabe agora alguns estão no WhatsApp. Quem sabe agora alguns estão nas redes sociais. Estão assistindo o que não edifica. Mas que o Senhor dê ordem aos teus anjos para ir lá convencendo. Quem sabe alguns estão dormindo. Que o Senhor dê sonhos proféticos e revelações para que haja uma transformação. Porque eu creio que Deus está levantando um novo povo no bairro Cruzeiro. Chega desse negócio da gente ficar fazendo uma campanha das 7 quarta-feira para vir um milagre, dos 7 quinta-feira para vir uma bênção. Pelo amor de Deus, eu vou em busca de Cristo com o mesmo sentimento que havia no coração de Judas? Eu vou até Jesus com o mesmo sentimento que havia no coração de Judas? Qual era o sentimento que estava lá? Ele trata com os homens quanto que é o negócio? Tanto, então pronto, eu vou indo ali andando com ele, achar o momento oportuno, eu te entrego. Jesus já nos ensinou a respeito das bênçãos. A palavra de Deus já nos ensinou a respeito das bênçãos. A gente vai ficar batendo a cabeça? Lá no livro de Deuteronômio vai dizer no capítulo 28, e será que se ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Bendito tu serás na cidade, bendito tu serás no campo, bendito o teu celeiro, bendito tuas maçadeiras, a bênção vai correr atrás de ti. Jesus no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a Deus, as bênçãos vêm. Quando você busca o que é certo, aquilo que é agregado vem. Salomão, Deus se apresentou a ele, diz, pede-me o que quiseres e eu te darei. Salomão falou, olha Senhor, estou diante de um grande povo, dai-me apenas sabedoria para que eu conduza o teu povo. E ele diz, boa coisa tu pediste, pois não pediste dias de vida, não pediste riqueza para ti, não pediste o engrandecimento do teu reino, mas pediste sabedoria, pois agora tu serás o homem mais rico desta nação, o homem mais sábio, e antes de ti não haverá homem mais sábio, depois de ti também não haverá. A gente só anda pedindo migalha a Deus. Peça a presença, tenha comunhão e tudo vem.
tudo vem pela comunhão. Tá falando, funciona, pastor? Funciona, porque eu vivo. Eu falo mesmo. Porque se eu não vivesse isso, seria hipocrisia estar pregando aqui. Querido, se uma coisa que eu não sou é hipócrita. Eu prego o que eu vivo e vivo o que eu prego. E no dia que eu não quiser viver o que eu vivo, viver o que prego e pregar o que vivo, eu vou para o mundo fazer logo o que tem que fazer de errado e pronto, e acabou. É muito mais digno e bonito. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse negócio de olhar para Jesus, irmãos, olhe para Jesus, não olhe para mim não. Olhe para mim, não olhe para Jesus não. Esse negócio dessa conversa de olhar para Jesus é tirar a responsabilidade de cima de si. O Pedro olhando para aquele paralítico diz: olha, olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos em nome de Jesus, levanta e anda. O grande problema hoje é que existem muitos líderes que têm prata e que têm ouro, mas não têm Jesus, levanta e anda, porque eles não têm comunhão com Deus. Não todos, porque existem muitos homens sérios, existem muitos pastores sérios, mas a grande maioria não tem comunhão com Deus. Tem comunhão com dinheiro. A mesma comunhão que Judas tinha. Qual era a comunhão de Judas? Dinheiro. Quando se questionou a oferta de Maria, salvo engano, que quebrou o alabastro, o vaso, ele falou: rapaz, aí esse negócio está errado. Isso estava para vender e dar para os pobres. Você acha que ele estava pensando nos pobres? A Bíblia diz: e ele dizia isso porque ele era o tesoureiro. Ele não estava interessado em pobre coisa nenhuma. Ele estava interessado era num valor que seria depositado lá num pacote dele. Porque ele era ladrão. Mas Deus está nos chamando nessa noite a sermos homens e mulheres de comunhão com Deus. Deus te chama hoje para ser um homem de comunhão com Ele, para ser uma mulher de comunhão com Ele. Porque Ele morreu na cruz para que nós, hoje, pudéssemos ter a comunhão com o Pai. Levante uma mesa de comunhão entre você e Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.